que faz uma cliente fidelizar? Todos os dias eu vejo nas redes sociais pessoas perguntando, pessoas sempre falando sobre o mesmo assunto, né? Como fidelizar clientes. E hoje eu fiz esse vídeo especialmente para você. E se você não me conhece, eu me chamo Jéssica Caroline, sou epiladora. Hoje eu quero te convidar para aprender como fidelizar os seus clientes. Para a gente iniciar esse vídeo hoje, eu quero que você entenda o que é fidelizar, antes de mais nada. Então, fidelizar vem da palavra fiel, né? Que quer dizer uma pessoa que é literalmente, ali ela está sedenta, né, de um relacionamento. É uma pessoa que não vai te trocar. Vamos aumentar ainda mais a nossa análise e entender o que faz uma pessoa querer fidelizar a outra. E é o seguinte: para a gente poder fidelizar, a gente precisa criar o que chamamos de constituição de relacionamento. Isso porque ninguém quer fidelizar quem não conhece, principalmente na área da epilação, que é uma coisa tão íntima, tão próxima. As pessoas elas têm essa necessidade de ir para quem elas confiam, para as pessoas que elas acreditam, né, que realmente vai tratar delas. Eu geralmente costumo dizer que é no caso do médico. Se, por exemplo, você fala alguma coisa para o seu cliente e ele para, né, e simplesmente o médico também fala essa mesma coisa para o cliente. Aquilo que você disse, o médico simplesmente disse exatamente a mesma coisa. Aquilo se torna tão grandioso que o cliente simplesmente ele te vê, passa a te ver com outros olhos. Isso porque o médico gera confiança, ele tem autoridade naquele assunto para falar de determinados assuntos, para dizer que se realmente a pessoa pode ou não pode, o que ela deve e o que ela não deve fazer. E se você fala exatamente, se você tem uma base, né, científica do assunto, se você tem um posicionamento sobre determinados assuntos, isso te torna ali uma pessoa que gera confiança para o seu cliente. Exemplo 1 aqui que estamos falando. É você não necessariamente precisar criar esse relacionamento com aquele coleguismo, você ser amiguinha demais da cliente, tá interferindo na vida pessoal dela, tá? Isso interfere demais ali no relacionamento profissional, porque entenda de fato, você é uma epiladora, você é uma profissional e o seu cliente ele apenas está ali para o seu serviço. Ou seja, ele quer um serviço de qualidade, um bom atendimento, mas que isso não interfira muito na vida pessoal dele, tá? Diretamente estamos falando. Vamos falar um pouco sobre como a gente pode falar isso de fora, mas não de dentro, não em palpites. E eu quero te fazer uma analogia aqui com você. Vamos supor que eu estivesse com alguém aqui conversando e a gente estivesse falando mal de uma outra colega. E você simplesmente estivesse ouvindo esse comentário ali ruim, maldoso. Então o que acontece? Você vai ficar, né, muito receosa, né, imaginando, poxa, se elas estão comentando de uma outra colega, imagina só que ela não falaria de mim. Então é a mesma coisa que o seu cliente pensa quando chega na recepção, por exemplo, e tá ali a conversinha, né, tricotando ali, falando mal da região íntima da cliente, que foi a última cliente que saiu muito peluda, né, muito cabeluda. Nossa, você tá vendo fulana de tal, saiu daqui agora, menina, tava cheia de pelos, né, ou fazer outros tipos de comentários, né, em relacionamentos. Olha, você viu a fulana de tal, brigou com o marido, chegou aqui aos berros e daqui a pouco tá com o marido de volta. Então são comentários que não diz respeito ao seu trabalho, tá? A gente pode fazer comentários relacionados ao nosso trabalho, sim, quando aquilo se converte em atendimento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de como você poderia falar, né, que seria da seguinte maneira: se o seu cliente ele tem um determinado problema, vamos supor que ele tenha lesionado ou que ele tenha passado por um processo de foliculite, por exemplo, e você acabou de fazer um procedimento que está num resultado muito bom, e aí você pode pegar simplesmente, olha só, você viu, eu atendi, né, a fulana e fizemos um tratamento X e deu resultado em X semanas, ou em X dias, ou em X quantidades. Então, olha a diferença, né, de você fazer um comentário para você simplesmente fazer um comentário maldoso. Então, eu não estou aqui para criticar ninguém, mas eu quero que você entenda que certos comentários interferem muito ali no seu trabalho, né, no seu profissionalismo. Então, o que acontece? As pessoas elas têm
né, a visão de que vão para um espaço ou um salão de beleza ali para simplesmente para conversar, para botar para fora alguma coisa, né? Principalmente mulheres têm essa necessidade, né, essa vontade de conversar, às vezes não tem ali um relacionamento muito legal em casa, tá passando por alguma dificuldade, alguma coisa, e simplesmente ela vai para você só para desabafar. E aí acontece que às vezes rola aí esses palpites e isso interfere muito no relacionamento pessoal. Às vezes, muito cuidado mesmo na hora de fazer certos tipos de comentário. Pensa 2 vezes antes de fazer um comentário, se for na brincadeira ou se for com algum outro cliente, explica que é uma brincadeira, tá? E de preferência não faz nenhum tipo de brincadeira maldosa com o cliente, porque simplesmente ele não conhece ainda o seu outro lado, o seu lado pessoal, né, o seu lado brincalhão. E isso pode interferir muito ali na hora de você criar esse relacionamento. Lembra sempre, né, o seu relacionamento vai ser gerado pelo seu profissionalismo. Então isso vai influenciar muito nesse momento de fidelizar o cliente. Eu falo isso, né, porque eu mesma já vivenciei por esse coleguismo aí com o cliente. Eu criava um relacionamento muito próximo, íntimo, tá? Não me metia muito na vida do cliente, mas ele me contava as coisas e às vezes eu dava ali um palpite ou outro, faz isso, faz aquilo. E pra mim é muito fácil falar essas coisas porque eu tô de fora e o cliente é que tá vivendo isso. Então, se você dá um palpite, um conselho, por exemplo, para outra pessoa, é muito fácil, mas ela que tá vivenciando aquilo. Então, isso foi interferindo muito ali no meu relacionamento profissional com o cliente, profissional ali. Então, o que acontecia, né? Algumas vezes, alguns clientes até ficavam com aquele famoso pago depois. E como você faz para se livrar disso, tá? Porque isso interfere. Se você mantém uma intimidade muito próxima com o cliente, não estou falando de você não manter o relacionamento. O relacionamento é constituído em profissionalismo. Mas quando esse relacionamento ele vai muito mais profundo, tá? O seu cliente se torna seu melhor amigo, simplesmente não tem como você não fazer o fiado para pagar depois. Ou chamar um amigo e você fazer o procedimento gratuito para depois pagar esse do amigo. Então acabava que isso embolando demais nessa questão de confiança, de liberdade muito grande. Porque eu era amiga das minhas clientes e automaticamente elas vinham e me pediam para fazer fiado. O que aconteceu? Eu fiquei com um rombo gigantesco, porque eu tinha um relacionamento e simplesmente eu não tinha coragem nenhuma de cobrar, porque era minha amiga. E se eu fosse cobrar, simplesmente eu ia perder a amizade delas. E olha só, o que aconteceu quando eu realmente resolvi cobrar, algumas clientes até sumiram, né, me bloquearam, enfim. Então, isso atrapalha muito ali, né? Tome muito cuidado na hora de você criar um relacionamento com o seu cliente, né? Mantenha-se firme, segura, né? Que você está ali para trabalhar e que simplesmente não pode fazer de forma gratuita. Então, eu quero te mostrar exatamente que isso interfere muito ali na questão da hora de você cobrar, na hora de você manter ali o seu cliente, tá? Certinho, todos os meses. Então, além de tudo isso, ofereça para o seu cliente, além do benefício, ofereça os tratamentos, né? Se você pode oferecer, o que você pode oferecer, o que você pode incluir de melhor no seu estabelecimento, se você pode agradar com mimos. Todo mundo gosta de receber mimos, todo mundo gosta de receber, ali nem que seja, gente, eu falo de mimos, mas nem que seja um cartãozinho, tá? Um cartãozinho com uma frase bem bonita, com sua logo, seu nome, perfumado principalmente, a pessoa guarda aquilo, né? Isso gera ali algo sentimental. E o sentimento ele é guardado, a pessoa vai lembrar de você eternamente. Então, se você quer, né, transferir isso, você quer atrair mais clientes ali para o seu espaço, você quer fidelizar esses clientes, então eu sugiro que você pode criar esses mimos ali para o seu cliente, né, tratamentos, você pode ter, se você puder ter no seu espaço aparelhos que vão proporcionar a ele um melhor atendimento, ou alguma experiência, né, polissensorial, você pode oferecer ali óleos essenciais, cromoterapia, enquanto está realizando algum outro atendimento, enquanto ele está esperando. Então isso é bem legal mesmo, porque é algo que vai transferir ali, que vai energizar mesmo a sensação de
bem-estar, que vai atingir o lado emocional desse cliente, né? Lá no meu espaço, por exemplo, eu realizo a epilação sem dor. Além do cliente ele não sentir a dor durante a epilação, ele vai se sentir mais relaxado, então ele vai ter um momento de relaxamento mesmo, ele vai soltar os músculos, é como se realmente tivesse realizado uma massagem. Ao invés dela sofrer naquele momento da epilação, se esticar, se puxar, às vezes se machucar toda, isso não ocorre, ela vai ficar ali relaxada, não vai sentir dor durante o procedimento, então é bem gostoso. Isso acaba ajudando na fidelização, porque é algo inovador, é algo que você vai transferir uma sensação emocional para o cliente. Então, quando você vai proporcionar para ele, né, sensações e experiências, isso vai ajudar muito ali para você criar essa conexão e fidelizar esses clientes. Outra coisa, você não vai precisar, para fidelizar os clientes, você não precisa baixar o preço. Simplesmente você não precisa cobrar mais barato do que todo mundo que está cobrando na sua cidade, mesmo que você ofereça um bom atendimento. Então, simplesmente reverta isso, porque nem sempre as pessoas elas buscam só por preço. Elas querem sim o preço, mas elas querem ter algo que beneficie elas. E se você for parar para analisar de todas as empresas que eu já estudei, que eu já analisei, as pessoas têm os mesmos questionamentos. Ou elas não têm tempo, ou elas não têm dinheiro. E simplesmente, se o seu cliente está dizendo que não tem dinheiro, é porque ele realmente não está vendo benefício naquele seu produto ou naquele seu serviço. Então, dê para ele, gere para ele o benefício, tá? O que isso vai te proporcionar? Por quê? Imagina só, se ele não faz o serviço com você e ele faz um serviço mais barato, que não vai ter benefício nenhum para ele, simplesmente ele vai sair arrependido e ele vai se sentir lesado, né? Ou até mesmo vai pagar mais, porque ele vai pagar por aquele serviço que foi mal feito e depois ele vai pagar por um outro serviço para fazer melhor ainda. Então, sempre busca para o seu cliente, sempre fala para ele os benefícios que são o seu serviço, mostra para eles o que é o seu serviço, qual o benefício ele proporciona, o que de bom ele te traz. Então, traz isso para o seu cliente entender que o valor, ele é agregado ao serviço. Eu proporciono meu valor é de acordo com o serviço, ele tem benefícios, ele não é simplesmente eu estou cobrando aqui mais caro porque eu quero cobrar mais caro, de forma alguma. Eu estou cobrando porque eu quero cuidar de você. Então, isso gera para o seu cliente ainda mais a sensação dele querer estar no seu ambiente. Então, eu sugiro que você hoje faça uma autoavaliação, que você analise de fato se você está fazendo uma boa técnica, se o seu ambiente ele é um ambiente favorável para receber o cliente, ou se até mesmo você vai receber o cliente, como é a sua conduta, né, para receber esse cliente, como é que você se comporta com esse cliente, se é um comportamento educado, se é um comportamento profissional, ou se é um comportamento ali de amigo mesmo, um comportamento tem que ser, né, uma conexão que não seja tão íntima, tá? Faça essa autoanálise, isso vai te ajudar muito, né? Se realmente você está cobrando o valor necessário, se você está realizando boas técnicas, se você está realizando bons procedimentos nos seus clientes, se você está querendo realmente proporcionar para eles uma experiência agradável mesmo. Então, se você realmente, né, quer ir para esse próximo passo, isso vai te ajudar a te jogar em um outro nível ainda maior. Porque os clientes, eles querem, né, ter um benefício e eles querem ter sensações e experiência. E mais que isso, né, porque uma cliente satisfeita, além dela se tornar fiel a você, ela também, né, vai ter ali um momento incrível proporcionado. Inclusive, clientes, tem um estudo feito que em clientes que se sentem satisfeitos em realizar procedimentos ou comprar produtos, eles conseguem indicar para 5 pessoas, pelo menos. Então, é um estudo fascinante, né, que realmente proporciona ali, né, a mente da pessoa, quando ela se sente agradável, né, ela se sente feliz, ela se sente realizada de fato, isso ajuda que ela vai indicar para mais outras pessoas, isso inconscientemente, né? Sem que você peça para ela fazer isso. Então vai ser muito mais gostoso, muito mais prazeroso, porque o seu cliente ele vai passar a vender por você.
Aconteceu comigo, né, quando eu comecei a fazer a epilação sem dor, e os clientes eles começaram a ver o benefício porque era algo que foi dado para eles, né? Simplesmente eles não achavam que aquilo pudesse existir. E quando eles viram essa possibilidade, né, essa sensação incrível ali, eles começaram a indicar para várias outras pessoas e ficou aquele tipo marketing mesmo multinível, onde pessoas indicavam para outras pessoas. E o mesmo acontece com pessoas que simplesmente fazem ali uma experiência polissensorial, por exemplo, uma pessoa que faz ali um tratamento, é uma pessoa que cria, né, uma realidade, uma conexão mesmo muito gostosa, muito prazerosa, inclusive um relacionamento com essa pessoa, um bom atendimento, sendo gentil, sendo educada, né, atendendo o cliente muito bem, sempre sorridente, mesmo que você esteja estressada, bagaço, com ódio, com raiva mesmo, mas atenda o seu cliente como se ele fosse o primeiro do dia, com um sorriso no rosto, né, com um bem-vindo, bem agradável. Se você pudesse enviar um chá gostoso para o seu cliente, um chá gelado, ou uma água saborizada, enfim, uma infinidade de coisas que você pode recepcionar o seu cliente. Então isso vai ser muito gostoso para ele experimentar essa sensação incrível, né? Porque a gente, quanto mais a gente experimenta essas sensações maravilhosas de ser agradado, né, de ser bem recebido, a gente acaba comprando inúmeras vezes. E isso eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Eu estava indo até uma padaria e eu ia comprar somente um sonho, porque eu gosto muito do sonho desse lugar, é realmente muito incrível. E aconteceu que o dono desse lugar, porque quem sempre me recebia eram os funcionários, e nesse dia o dono me recebeu pessoalmente. Gente, foi incrível, porque ele fez aquele gesto de boas-vindas. Eu até então nem sabia que ele era o dono, mas ele fez o gesto de boas-vindas, né, com um sorriso. Você deseja alguma coisa? Simplesmente isso quebrou todo aquele padrão que eu tinha, que era direcionado ali para comprar um sonho. E eu simplesmente comprei mais algumas outras coisas. Então, por que de fato é tão importante criar esse relacionamento nas clientes? Primeiro, porque quanto mais relacionamento você gera, né, de forma profissional, mais o seu cliente ele tem a proporção de retornar. E lembra que eu falei para vocês lá no começo, dei o exemplo do médico? A mesma coisa. Gente, o médico, ele estuda com evidências científicas. Ele simplesmente, a maioria dos médicos, eles não tem o achismo, né, de falar que acham, né, que recomendam algumas coisas. Simplesmente, a maioria dos médicos, eles nem recomendam produtos naturais. Você vai perceber que isso é fato. Hoje, alguns médicos estão migrando para isso. Não estou sugerindo que você faça o mesmo. Lógico que não. Hoje a gente já tem o contrário, a gente sugere os produtos naturais e você não tem esse conhecimento, essa base de conhecimento de receitas, tá? Porque você não é médico, então não receita, não faz ali, não ensina para o cliente fazer misturinhas, né, loucuras, assim, que você não tem base científica nenhuma. Então recomenda de fato para o cliente, pode ser óleos essenciais que você tenha um conhecimento, pode ser argilas que você tenha um conhecimento, pode ser tratamentos que você tenha o conhecimento sobre o assunto. Se você ainda não conhece, procura entender de fato o que está acontecendo e aí vai buscando cada vez mais trazer, né, para o seu cliente essa melhoria, porque isso você vai passando essa confiança nele. Quanto mais você vai tratando do seu cliente, mais confiança você vai gerando. E sempre lembra de estar falando para ele o que ele precisa realmente fazer, tá? Não vê só o seu cliente como um símbolo do cifrão ali, né? Que ele vai sair um monte de dinheiro, você já viu uma nota de 100 no rosto do seu cliente, então não. Observa seu cliente como uma fonte de tratamento, tá? Então você vai perceber que o seu cliente ele vai ter uma reciprocidade daquilo. Quanto mais você cuida dele, mais ele tem ali a retornar, porque as pessoas elas procuram pessoas que realmente querem cuidar delas. Então ninguém vai procurar para outro profissional, por exemplo, que só está ali para arrancar dinheiro, depenar ele todo. Então, se você realmente quer tratar, né, realmente quer buscar a solução para o seu cliente, então se você está no bom caminho de fidelizá-lo ainda mais. Sempre tenha
a preocupação com ele, né? Se realmente fez a epilação, se deu tudo certinho. Liga no outro dia perguntando como foi a epilação dele, se tudo correu muito bem, se ele está precisando de alguma coisa, né? Se quer realmente que ajude ou tem outros tratamentos. Olha, lembra aquela foliculite, lembra daquela mancha ali, eu tenho tratamento também, se você assim desejar. Então vai criando laços, né? Confiança. Primeiro a pessoa vai para você, para ela testar, e se realmente ela vê que aquilo foi bom para ela, a experiência foi boa para ela com certeza vai retornar várias vezes para você. Vai te fazer enxergar onde você realmente precisa melhorar. Quais são os pontos que você precisa melhorar? Segundo o Forbes, 96% dos clientes dizem que o atendimento, especialmente, né, em momentos de dificuldades, é crucial na construção da lealdade de uma marca. Ou seja, para que você construa ali, você fixe, né, fique como uma árvore mesmo no mercado, você precisa criar essa conexão com o cliente. Então, mesmo em momentos difíceis com eles, crie mais empatia, entenda o lado deles, crie esse relacionamento com seus clientes, que isso vai te jogar para um outro nível. E nesse mesmo estudo, diz que as empresas que são voltadas para entender o lado do cliente, elas são empresas que fincam muito mais rápido no mercado, elas crescem, elas têm um bom desempenho no mercado. Então, se você realmente pensa no benefício do seu cliente, se você realmente quer ver o resultado do seu cliente, isso que vai te proporcionar ali uma inúmera produtividade, que vai te dar ali um enorme retorno no curto, médio e no longo prazo. Porque com certeza os clientes, eles querem ter ali, além dos benefícios, eles querem ter experiências, eles querem realmente que você pense no que eles realmente desejam. Então, se você tem um cliente, é como se você já tivesse 10 clientes, porque imagina se esse cliente ele indica para 5 pessoas, que indicam para mais 5 pessoas, e isso vai gerando ali nessa corrente de indicações, e outros clientes eles vão proporcionados. Quando você indica com entusiasmo, as pessoas tendem a frequentar muito mais do que simplesmente indicar por indicar. E eu vou te dizer que existe esse fato. Eu vou dar um exemplo aqui, lá da minha epilação sem dor. Eu faço epilação sem dor e eu faço o método normal, por exemplo. O método normal, ele é normal, ele não tem experiência nenhuma. O método, o outro, né, ele tem muito mais experiência. E o que acontece? No normal, poucas pessoas indicam, quase ninguém indica. Eu tenho poucos clientes que vieram de indicação desses clientes. Mas da outra que tem uma amplitude maior, que tem uma conexão, que gera experiência, eu tenho inúmeros clientes que vieram de indicação. Isso porque quanto mais eles passam por experiências, mais eles indicam. Então, se você quer proporcionar aí fidelização dos seus clientes, crie conexão com eles, proporcione novidades, proporcione experiências, né? Se você quer colocar óleos essenciais para você receber o seu cliente, se você quer colocar uma cromoterapia para receber o seu cliente, crie essa experiência nele, né? Essa experiência emocional, receba o seu cliente muito bem, né? Crie esse laço aí que você vai ver, vai trazer um enorme resultado para você. Se eu tenho um espaço de atendimento, ou eu atendo em casa, ou até mesmo eu vou na casa do meu cliente, cada ambiente desse, você nota que são ambientes diferentes, mas que cada ambiente desse, eles precisam de um determinado cuidado. Vamos supor, se você tem o seu espaço, qual o grau de confiança você vai chegar? Como é que você vai conduzir esse cliente até o seu espaço? Então, preste atenção na biossegurança, né? Todo o POP de atendimento, se você ainda não tem, tá? Eu vou deixar um vídeo explicando um pouco sobre o assunto, como você montar o seu POP de atendimento, não só por questão da Covid, mas por questões mesmo de segurança. Então, observa tudo direitinho, o que você vai poder ter no seu ambiente, que vai trazer esse conforto, né, para o cliente ali. Não tô falando de luxo, não, tô falando de conforto mesmo, dele se sentir seguro, dele se sentir como se estivesse em casa. Ou até mesmo, se você tem um ambiente em casa, tá? Isso não vai interferir em nada se você atende em casa e simplesmente você se sente incomodado, que gostaria muito de ter um espaço e você não consegue fidelizar clientes porque você atende em casa, tá? Isso não foge à regra.
Você pode fidelizar sim os seus clientes, mesmo atendendo em casa. Então, tenha tudo certinho, veja onde é que o seu cliente ele vai entrar, veja quais são o ambiente que você oferece, se tem pessoas circulando pela casa. Então, procura entender de fato ali, né? Procura mesclar mesmo o funcionamento da casa, se tem pessoas circulando por ela. Então, procura ver os horários que tem menos circulação, para o cliente se sentir mais confortável, se sentir mais, né, mais seguro. Entende que a gente faz depilação? Imagina só, ninguém quer tirar roupa para qualquer pessoa. Você não tiraria a roupa para qualquer estranho. Então, você tem que ter uma confiança para poder fazer isso, né? Eu mesma sou assim e com certeza você também é. Você não tiraria a sua roupa. Mas se você cria um relacionamento com ela, se você cria uma confiança, olha, eu tô aqui pra te fazer o melhor, eu vou dar o meu melhor pra você. Então essa pessoa ela vai se sentir segura de si, ela vai tirar a roupa pra você, ela vai fazer o procedimento numa boa e ela vai voltar várias vezes. Então veja de fato como você pode proporcionar esse ambiente pro seu cliente. Simplesmente não larga lá, né, de qualquer jeito, porque isso tudo o cliente ele é visual, ele consegue ver. Então deixa tudo no jeito que você pode, deixa tudo organizado. Tô falando de organização, tá? Não precisa luxo, só precisa manter limpo e organizado. Então se você não sabe organizar, procura vídeos, procura formas, pessoas que possam te ajudar ali a manter um ambiente organizado, que você possa atender o seu cliente. Ou até mesmo se você atende os seus clientes, você vai até a casa dele. Então imagina só, ninguém gostaria de abrir a porta para qualquer estranho, não é mesmo? Então cria esse laço de confiança ali com a pessoa que realmente você está indo ali para oferecer um serviço de qualidade que você está oferecendo, que você é uma pessoa de confiança. Então primeiro, você é uma empresa. Então você primeiramente precisa estar toda paramentada, você precisa ter ali, né, segurança no que você está fazendo, falar com o cliente de uma forma que ele consiga entender de fato. Então vai construindo ali esses relacionamentos com esse cliente, o que você faz, como você faz, qual o benefício do que você está fazendo, né? Porque isso que vai gerar o cliente, a confiança dele querer fazer mais de você, ele querer realizar o procedimento, não só te mandar uma mensagem no WhatsApp e você falar o preço e ele te deixar para lá, né? Mostra realmente que você tem algo a mais para oferecer, para trocar ali nessa experiência, que você é uma pessoa de confiança, que simplesmente não vai sair por aí olhando tudo e depois vai falar, né? Então, observa muito sobre isso que você fala, né? Porque isso vai influenciar muito aí na sua carreira. Então, eu vejo muito hoje em dia, né, as profissionais depiladoras, principalmente preocupadas em postar em redes sociais, que precisam postar, como vai postar, o que vai postar, mas simplesmente esquece de criar um pós, né? Porque de que adianta o seu cliente ir até você ou de ir até a profissional, sendo que não há, né, como fidelizar essa pessoa, não tem como ela retornar. Sendo que existe também diversos outros fatores, tá? Que a pessoa pode não voltar, inclusive fatores financeiros, às vezes a cliente perdeu ali o emprego, não tem mais como bancar, inclusive tem um outro, viajou, tem outras coisas. Mas um dos fatores dela não querer fidelizar é porque simplesmente ela não viu nenhuma ligação próxima que queira retornar ali com você. Então é muito gostoso quando o cliente simplesmente ele tem que partir, ele tem que ir embora, né, do seu espaço, mas ele sente aquela vontade de continuar com você, sai de coração partido. Isso é muito gostoso de estar, e não simplesmente porque ela não gostou de determinadas coisas. Mas hoje você quer fidelizar esses clientes, segura aí que essa foi uma aula completa para você fidelizar os seus clientes e começar a colocar em prática, começar a criar, né, sensações polissensoriais ali para os seus clientes, começar a criar essas conexões ali que com certeza você vai fidelizar muitos e muitos clientes, tá? Eu vou ficando por aqui. Então, um cheiro enorme. Qualquer dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários que eu teria um enorme prazer em te responder.